O álbum de fotos e mensagens de aniversário de Jeffrey Epstein finalmente foi revelado por um comitê do Congresso. E é interessante, para dizer o mínimo. E lembre-se daquela agora infame e polêmica suposta carta de aniversário atribuída ao presidente Donald Trump. Aparentemente, ela também está lá. Vamos analisar algumas das mensagens mais estranhas ou assustadoras desse vazamento. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Vober. Ok, então temos mais para discutir na saga de Jeffrey Epstein, o agressor sexual falecido, financista, suposto traficante sexual que foi acusado pelos promotores de abusar de meninas por anos. Bem, agora houve a divulgação de mais materiais do Congresso ou de um comitê do Congresso, para ser mais específico. E isso inclui uma coleção de bilhetes de aniversário de Jeffrey Epstein. Lembre-se, aliás, que tudo isso faz parte de um esforço para trazer transparência a esse caso, especialmente depois que o governo Trump e o Departamento de Justiça foram acusados de esconder informações. Foi há apenas alguns meses que o Departamento de Justiça e o FBI divulgaram uma declaração basicamente dizendo que não havia lista de clientes. Eles não vão investigar terceiros e não há mais informações importantes a divulgar. E agora, o que acontece? O Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara interveio com intimações. Vou te dizer uma coisa. Antes de começarmos o álbum de aniversário, deixa eu falar do anúncio de ontem. Diz o seguinte, abre aspas, hoje, o Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara divulgou registros fornecidos pelo espólio de Jeffrey Epstein, em cumprimento à intimação emitida pelo presidente James Comer em 25 de agosto de 2025. O presidente Comer também divulgou a seguinte declaração. É revoltante que os democratas do Comitê de Supervisão estejam selecionando documentos a dedo e politizando as informações recebidas hoje do espólio de Epstein. Republicanos do Comitê de Supervisão investigam para garantir transparência e responsabilidade aos sobreviventes dos crimes de Epstein e à população americana. O presidente Trump não é acusado de nenhuma irregularidade e os democratas estão ignorando as novas informações que o comitê recebeu hoje. O comitê buscará mais registros bancários de Epstein com essas novas informações. Os democratas precisam decidir se sua prioridade é justiça para as vítimas ou política. E então, no final, diz que o comitê também obteve informações sobre as contas bancárias de Epstein. O comitê vai buscar esses registros bancários. Aliás, isso ocorre enquanto Ro Khanna e Thomas Massie, de lados opostos do espectro político, atuam simultaneamente. Então você está vendo um esforço bipartidário aqui. Eles estão pressionando por uma resolução para uma votação na Câmara para a liberação completa dos arquivos de Epstein que estão em posse do Departamento de Justiça. Na semana passada, sobreviventes dos supostos abusos de Epstein foram ao Capitólio. Eles exigiram a liberação desses arquivos. Então, precisamos falar sobre o que temos aqui nessa divulgação. Não é só a compilação de aniversários. Tem outras coisas, mas vou te dizer, são coisas que a gente basicamente já viu antes. O Último Testamento de Jeffrey Epstein traz uma agenda de contatos de celebridades, mas isso não é novidade. É sempre curioso ver Jean-Luc Brunel naquela agenda, esse olheiro francês com o que parece estar escrito, aspas, olheiro de jovens mulheres. Ele morreu enquanto esperava a investigação na França por estupro de menores. Isso é importante. Só estar em uma agenda de endereços ou lista de contatos de Jeffrey Epstein não significa que alguém seja cúmplice de um crime, soubesse do que supostamente estava acontecendo ou tivesse qualquer papel ou conhecimento a respeito. Só quero deixar isso claro. Ok, vamos falar sobre esse álbum de aniversário, essa compilação de aniversário, essas mensagens, esses cartões, essas fotos para os 50 anos de Jeffrey Epstein. O título era Os Primeiros 50 Anos. Isso foi em 2003 e eles são interessantes. Eles são potencialmente reveladores. Você recebeu uma mensagem. Felicitações de aniversário para o degenerado. Parece, aliás, que tudo isso foi criado por Ghislaine Maxwell na época. Lembre-se,
Essa é a cúmplice de Epstein, que foi condenada por crimes sexuais federais, está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores para Jeffrey Epstein. Alguém que falou recentemente com o governo também afirmou algumas coisas muito interessantes. E, ao final, temos uma atualização sobre Ghislaine Maxwell para comentar. Agora, vocês sabem, estamos acompanhando essa história do Epstein. Acho que desde o início do Sidebar, talvez. Vamos continuar trazendo atualizações para vocês conforme elas surgirem. E um dos motivos pelos quais conseguimos fazer isso e produzir esses episódios é por causa do apoio incrível que recebemos do nosso patrocinador, Upside. Agora, se você não sabe o que é, Upside é ótimo. É um aplicativo gratuito que te dá dinheiro de volta quando você compra itens essenciais do dia a dia. Então, eu abasteço meu carro. Posso usar o Upside. Eu saio para almoçar. Posso usar o Upside. Compro algo em uma loja de conveniência. Posso usar o Upside. E por que eu não iria querer receber dinheiro de volta quando faço todas essas coisas, certo? É dinheiro de volta real que você recebe no Upside e transfere para sua conta bancária. Então, depois que você tem o aplicativo gratuito Upside, você seleciona uma oferta para o que estiver comprando no Upside. Você paga normalmente usando um cartão de débito ou crédito. Você segue os passos no aplicativo e recebe o dinheiro. Para descobrir quanto você pode ganhar, clique no link na descrição para baixar o Upside ou escaneie o código QR na tela. Mas não se esqueça de usar nosso código promocional SIDEBAR, porque assim você recebe 25 centavos extras de volta por cada galão no seu primeiro tanque de gasolina. Antes mesmo de chegarmos ao grande cartão, aquele que foi atribuído ao presidente Donald Trump e que gerou bastante polêmica e litígios, já tem muita coisa aqui. Por exemplo, há uma coleção de todas essas fotografias de Jeffrey Epstein ao longo dos anos, incluindo sua juventude. Tem até o cartão de formatura dos escoteiros de Jeffrey Epstein. Falando da Ghislaine por um instante, parece até que há uma foto de Jeffrey Epstein nadando em uma piscina enquanto segura a Ghislaine Maxwell nua. Mas há várias coisas neste livro que queremos destacar. Por exemplo, tem essa charge. Então, de um lado, parece haver uma representação de Jeffrey Epstein em 1983, dando balões para um grupo de meninas. E do outro lado, parece ser Epstein recebendo uma massagem de várias mulheres, garotas, em 2003, com sua mansão e avião ao fundo. E uma das mulheres está claramente perto da região íntima dele. Sem blusa, tem uma tatuagem nas costas com as iniciais JE dentro de um coração e a legenda: "Que país maravilhoso", aparentemente falando sobre o progresso dele na vida. Eu não sei de quem é isso. Interprete como quiser. É estranho. É um pouco perturbador, né? Isso levanta a questão enquanto analisamos isso. Fica a dúvida. O que isso significa? Quem sabia o quê e quando? Alguém sabia o que estava acontecendo? Só para esclarecer, era um livro. Essa coletânea de aniversários era de 2003. Então isso foi antes do processo dele, em 2006, o grande júri acabou indiciando Epstein na Flórida, em 2006, por solicitação de prostituição, que é um crime grave. O chefe do departamento de polícia de Palm Beach e o detetive principal repassaram o caso ao FBI, que envolveu o procurador assistente dos Estados Unidos da América. Em 2008, Epstein e os promotores fizeram um acordo polêmico. Ele se declarou culpado de acusações estaduais de solicitação de prostituição e aliciamento de menores, evitando acusações federais. O acordo foi polêmico. Ele foi acusado de crimes federais em 2019 e morreu na cela. Voltando a 2003, vamos falar sobre o grande caso. Vamos falar sobre esse cartão de aniversário que foi atribuído ao presidente Donald Trump. Agora realmente vemos isso. O que é isso? Parece ser a silhueta do que parece ser o corpo de uma mulher. E, sobre o corpo, talvez seja apenas um desenho grosseiro. Talvez essa seja a melhor maneira de explicar. E sobre o corpo, há uma conversa escrita. Ela começa com uma narração. Deve haver mais na vida do que ter tudo. Então está escrito: Donald diz, sim, existe, mas eu não vou te contar o que é. Jeffrey responde, eu também não vou, já que eu também sei o que é. Donald responde, nós temos certas coisas em comum, Jeffrey. Jeffrey responde, temos mesmo, pensando bem. Donald responde, enigmas nunca envelhecem, já percebeu? Jeffrey responde, na verdade, isso ficou claro para mim da última vez que te vi. Donald responde, um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário e que cada dia
seja outro segredo maravilhoso. Está escrito Donald J. Trump com uma assinatura. Agora, obviamente, há pessoas que vão dizer, isso diz muita coisa, certo? A alegação é, Donald Trump sabia de algo que estava acontecendo, participou de alguma coisa? E para deixar claro, nunca houve evidências que sugerissem de forma alguma que o presidente estivesse envolvido em qualquer coisa relacionada ao que Jeffrey Epstein supostamente fazia, certo? Isso é divulgado. E agora? A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou no T1 que o desenho prova que a história do cartão de aniversário é falsa e reforçou. Está claro que o presidente Trump não fez nem assinou o desenho. Ela continuou. A equipe jurídica do presidente Trump continuará a buscar agressivamente ações judiciais. O presidente Trump processou o Wall Street Journal em 10 bilhões de dólares por difamação, após a notícia do suposto bilhete de aniversário em julho. Isso foi antes de sairmos e vermos. Sobre a publicação do desenho, é curioso observar como isso impactará o caso jurídico, pois em julho, um porta-voz da Dow Jones, empresa mãe do Wall Street Journal, afirmou confiar no rigor e precisão da reportagem e que defenderão vigorosamente contra processos. Do ponto de vista jurídico, parece certo que essa carta, bilhete e desenho existem. E se a reportagem do Wall Street Journal foi falsa e difamatória, ou não pode ser um pouco mais complicado? Eles atribuíram o bilhete ao presidente Trump de forma incorreta. Eles agiram com real malícia, que é o que você precisa quando está falando sobre difamação de uma figura pública, desprezo imprudente pela verdade, sabendo que era falso. Eles não fizeram a devida pesquisa. Eles apenas relataram a existência do desenho, ou fizeram mais do que isso. Agora, o presidente Trump disse, e negou isso o tempo todo, disse na época da publicação do Wall Street Journal há alguns meses. Essas não são minhas palavras, não é assim que eu falo. Taylor Budwich, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, postou no X uma compilação das assinaturas de Trump e pareceu afirmar que a assinatura nesse desenho não confere, escrevendo: hora do pessoal da News Corp abrir o talão de cheques. Não é a assinatura dele. Difamação. A News Corp é dona da Dow Jones e do Wall Street Journal. No entanto, o New York Times informou que a assinatura de Trump mudou ao longo dos anos e que ele costuma assinar apenas Donald em bilhetes mais pessoais. Na reportagem, eles mostram uma suposta carta de 2001 para Rudy Giuliani que se assemelha bastante ao bilhete de aniversário, com assinaturas aparentemente muito parecidas ou discutivelmente semelhantes. Falando do presidente Trump, há mais um item nessa compilação de aniversário, outra foto. Foto de Jeffrey Epstein, segurando um cheque de brincadeira de $22.500, aparentemente assinado por Donald Trump. Também na foto parece estar Joel Pashkol, um membro de longa data do resort Mar-a-Lago de Donald Trump na Flórida. Também há possivelmente um Cad nessa foto e há uma mulher cujo rosto está coberto de preto. Abaixo da foto, uma legenda manuscrita diz: Jeffrey exibe seus talentos precoces com dinheiro e mulheres vendendo um redigido depreciado para Donald Trump por $22.500. Também demonstrou habilidades interpessoais desde cedo. Mesmo intermediando o negócio, não recebi dinheiro. Ele disse, ou o dinheiro ou a garota. No fim, fiquei sem ambos. Agora, também há uma mensagem de outro presidente, o presidente Bill Clinton. Feliz 50 anos. É reconfortante, não é? Ter durado tanto tempo ao longo de todos esses anos de aprendizado e conhecimento, aventuras. E então, meio que se torna inelegível. E então, você meio que não consegue inventar aquela outra palavra, né, aventuras, e depois não consegue entender a próxima palavra. E ainda ter sua curiosidade infantil, o impulso de fazer a diferença e o conforto dos amigos. Todos sabemos que o presidente Clinton e sua equipe confirmaram que ele teve relação com Jeffrey Epstein e esteve em seu avião, mas sempre negou envolvimento ou conhecimento sobre as ações de Epstein.
E tem muito mais nessa compilação de aniversário também. O que pensar sobre isso? Você tem uma carta dizendo, abre aspas, não é segredo que Jeffrey gosta de mulheres bonitas. Tem uma frase que diz de alguém, deixando você com alguns amigos interessantes para entreter em vez disso. Há uma foto de uma mulher vestida de forma provocante. Há também uma frase, ou em uma de suas casas gloriosas, que ele gosta de compartilhar com amigos. Há outro desenho em estilo de cartoon que diz: Querido Jeffrey, feliz 50 anos com a imagem de um jato ou avião, 4 mulheres, incluindo uma sereia e 2 de maiô. Está assinado Joel. Há outro desenho de Epstein, um jato e vários locais que ele, aparentemente, frequentava ou onde tinha casas, como Paris, Palm Beach, Nova York e algo intitulado Pequeno Santo Jeff, talvez se referindo à ilha de Epstein, Little St. James. Outro cartão diz: Querido Jeffrey, queria te dar o que você quer, então aqui está. Parece um desenho grosseiro dos seios de uma mulher, que também chamou a atenção. Carta de uma mulher. Recebi uma ligação de Ghislaine, para quem trabalhei e massageei 2 vezes nos últimos meses, para trabalhar com o empregador dela. Ele é empresário e quer que você trabalhe nos pés dele na mesa. Isso se refere a Jeffrey Epstein, e como ela o conheceu em 1993, continua dizendo: lembro de achar que você era um Ralph Lauren mais bonito. Mudamos para a sala. Sentei em um banquinho e cuidei dos seus pés, enquanto você estava na poltrona e Ghislaine nos seus ombros. Depois de alguns minutos, você me lançou aquele olhar de olhos semicerrados, uma mistura de cálculo e prazer, ao mesmo tempo devorador e submisso. Isso é tão a sua cara. A carta diz que você pediu para eu ir com vocês para a Flórida naquela noite. A carta continua elogiando ele, e tem até uma foto que parece ser possivelmente do bumbum dela. Há uma seção Namoradas, onde elas escrevem bilhetes para ele. Muitas fotos de mulheres aparecem com os rostos ocultos. Uma até comenta, abre aspas, visitando você em Palm Beach, não dá para ter 1 minuto de privacidade com você e uma câmera, haha. Agora, normalmente, isso seria algo, sabe, inofensivo, mas quando você pensa na acusação de que Epstein tinha câmeras por toda a parte e estava gravando tudo. Agora, na seção de assistência, havia uma anotação onde a pessoa diz, abre aspas, antes do Jeffrey, eu era uma divorciada de 22 anos trabalhando como hostess em um restaurante de hotel. Depois do Jeffrey, agora eu moro na cidade de Nova York. Ela detalha os diversos lugares que visitou, como Flórida, St. Thomas, St. John, Paris, Milão, e relata como conheceu o príncipe Andrew, presidente Clinton, sultão de Brunei, Donald Trump, Naomi Campbell, Michael Jackson, Diana Ross e Chris Tucker. Achei interessante. Havia um bilhete de aniversário que dizia, alguns anos atrás, alguém em uma festa me perguntou, Jeffrey Epstein administra seu dinheiro? Respondi, não, mas ele me orienta sobre estilo de vida. Os olhos do cara quase saltaram da cabeça e ele disse, sério? Infelizmente, estou despreparado para comentar sobre seu estilo de vida em detalhes, já que, infelizmente, estou tão atrasado que estaria falando sobre coisas das quais sei pouco. E então a carta continua dizendo que a melhor maneira de descrever Epstein era através de uma série de fotografias da viagem desse cara à África. E nessa coleção de fotografias de animais estão incluídas fotos de 2 leões e 2 zebras, sendo íntimos. Acho que essa é a melhor forma de dizer, sendo íntimos. Agora, tem mais coisas para ver no álbum de recortes. São dezenas e dezenas de páginas. Há votos calorosos para Jeffrey Epstein, coisas desse tipo. Isso chamou a atenção e, mais uma vez, levanta a questão. O que essas mensagens significam? Elas indicam que as pessoas sabiam das acusações contra ele? E havia uma diferença entre conhecer um cara ou dizer que ele festejava e estava com mulheres adultas consensualmente versus, é claro, abusar de vítimas menores de idade. É difícil dizer, mas realmente dá mais perspectiva sobre Jeffrey Epstein, não é? Antes de encerrar, preciso comentar uma atualização rápida sobre Ghislaine Maxwell. Então, uma das últimas vezes que falamos sobre Ghislaine Maxwell,
Estávamos ouvindo trechos da entrevista dela com o vice-procurador-geral Todd Blanche. Houve muita especulação sobre se ela fez um acordo para fornecer informações úteis ao governo, talvez em troca de um perdão, ou talvez para reduzir sua sentença de 20 anos de prisão, conseguindo algum tipo de alívio legal. Ela falou coisas muito notáveis na entrevista. Então, tem havido muitas conversas sobre se o Sr. Epstein mantinha uma lista de pessoas, tipo um livro de pessoas famosas que ele conhecia. Tipo, é chamado de livro negro ou lista de clientes, ou simplesmente uma lista. Você conhecia alguma lista assim? Não existe nenhuma lista. O que você observou em relação ao presidente Trump e o relacionamento dele com você ou com o Sr. Epstein? Bem, eu só quero dizer que sobre o meu relacionamento com o presidente Trump, relacionamento é uma palavra forte, mas eu só quero dizer que eu o conheci. Bom, acredito que talvez tenha conhecido por causa do meu pai, nos anos 90. Sim. Então, meu pai gostava muito dele, e ele também gostava da esposa dele, porque ambos jogavam damas. E pelo que me lembro, o presidente Trump sempre foi muito cordial e muito gentil comigo. E eu só quero dizer que acho admirável a conquista extraordinária dele em se tornar presidente agora. E eu gosto dele. Sempre gostei dele. Esse é o resumo do meu relacionamento com ele agora. E o relacionamento do Sr. Epstein com ele? Eu não sei como eles se conheceram e não sei como eles se tornaram amigos. Eu certamente os vi juntos. Lembro que nas poucas vezes em que os vi juntos eram amigáveis. Isso era em ambientes sociais ou privados? Acho que só os vi em ambientes sociais. Não lembro de nenhum ambiente privado. Você já viu o presidente Trump receber uma massagem? Nunca. E você já ouviu o Sr. Epstein ou qualquer outra pessoa dizer que o presidente Trump fez algo inapropriado com massagistas ou com qualquer pessoa no seu círculo? Absolutamente nunca. Em qualquer contexto. Estou falando sobre isso porque o advogado dela, Arthur Idala, virou notícia ao dizer algo interessante na CNN. Agora, para deixar claro, Arthur é meu amigo. Ele é amigo do Law and Crime. Mas isso foi importante. Bell foi transferido para uma prisão de segurança mínima, vista por muitos como mais confortável na época. Ela deu essa informação a Todd Blanche. Então a pergunta para Arthur Idala foi: ela foi transferida como parte de um acordo? Tipo, basicamente ela fez um acordo com o governo? Ele falou de forma geral porque, como advogado dela, há muito que não pode dizer. Ele disse, abre aspas, quando alguém representado por um bom advogado encontra o governo, sempre há troca de favores. Você não só leva o cliente e diz, vamos conversar. Eles queriam informações de, hipoteticamente, sempre que o governo quer informações de um cidadão, o cidadão diz, bem, eu tenho o direito de permanecer em silêncio. Para abrir mão desse direito, preciso de algo em troca, geralmente um acordo judicial. Agora, é quando outra participante desse programa, a ex-assessora de Biden, Neera Tanden, diz: você acabou de admitir um quid pro quo com o governo Trump. Idala responde: é assim que todo o sistema funciona. Hoje, Arthur Idala disse ao Daily Beast que nunca afirmou que houve um acordo de quid pro quo para Ghislaine Maxwell. Ele falava de modo geral sobre o funcionamento do nosso sistema de justiça e os acordos de delação. Sobre Tanden, afirmou: ela não é advogada e não sabe do que fala. Ela se formou em Direito na Faculdade de Direito de Yale. Não tenho certeza se ela chegou a fazer o exame da ordem para exercer a profissão, mas só queria destacar esse ponto. Agora, Idala também disse, e isso é importante, que ele não conversou com Ghislaine Maxwell nem com o advogado dela, David O'Marcus, que foi o advogado que a representou durante aquela entrevista, não falou com nenhum dos dois sobre essa entrevista, porque esse não é o trabalho dele. Ele não queria saber detalhes, nem se envolver nisso. Arthur Idala está focado no recurso criminal dela. E Idala disse, às vezes saber é poder, e outras não saber é uma bênção. Isso foi confirmado por Marcus ao Daily Beast, dizendo que Idala não participou da entrevista com o Departamento de Justiça e afirmou: não houve troca de favores. E qualquer sugestão contrária
é absurda. Isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Me siga no Instagram ou X. Sou Jesse Weber. Até a próxima.